Como sempre, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu já estás dentro de nós, Tu já estás no nosso meio, mas és bem-vindo para Te manifestares da forma que entenderes. Pois que quando Te manifestas, há crescimento espiritual em nós e aproximamo-nos mais do Pai. Por isso, Espírito Santo, Tu és bem-vindo para trabalhares esta manhã nas nossas mentes, no nosso espírito, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, no nosso louvor, na nossa adoração, na nossa palavra, na nossa presença. Porque sem dúvida, Espírito Santo, que Tu és a fonte inesgotável. E muito temos a aprender contigo. Por isso, Espírito Santo, continua a completar a Tua obra em cada um de nós e na Tua Igreja. Leva-nos a compreender cada vez mais o amor e a misericórdia do Pai para conosco. Espírito Santo, leva-nos a compreender cada vez mais e melhor a autoridade que existe no nome de Jesus e que está à nossa disposição e de que nós não fazemos uso
Mas vem, Espírito Santo, encher-nos do teu poder. Encher-nos com os teus dons. Encher-nos com a graça de Deus. Com a paz. Com o refrigério. Porque quanto mais em paz vivermos dentro de nós, para com Deus e para com os irmãos, mais facilidade temos em nos mantermos sensíveis à tua voz. Por isso, que a paz de Deus e que o amor de Jesus Cristo e a comunhão maravilhosa contigo sejam uma realidade em cada dia, em cada momento, nas nossas vidas e na vida da tua Igreja. Conduz, continua a conduzir este culto, através do qual nós procuramos, em nome de Jesus, glorificar o nome do Pai. És bem-vindo, Espírito Santo, para trabalhar em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Igreja do Senhor pode ficar sentada. Tenho aqui um sem número de títulos dados a Jesus. Já vos apresentei muitos, mas eu vos saúdo em nome de Jesus Cristo, que é o príncipe da vida, que é pastor e bispo das nossas almas, que é o pão da vida, que é a nossa justiça diante de Deus. E é também a sabedoria de Deus. E é também o resplendor da glória de Deus. Mas também se considerou um servo. Era chamado de varão profeta, mas ele é a nossa vida. Por ele alcançamos a vida eterna, que estava guardada no Pai, mas através de Jesus, pelo nosso arrependimento, pela nossa aproximação a Deus, ganhamos a vida eterna. Glória a Deus pelo seu amor, glória a Jesus pela sua disponibilidade e glória ao Espírito Santo pela paciência que tem tido em aturar-nos. Esta é a verdade. A paciência que tem tido em aturar-nos. Meus amados, eu recebi do Senhor uma palavra que penso que não vou transmiti-la a toda a Igreja, porque acho que a palavra era para mim, mas da qual eu senti que devia participar parte à Igreja. Porque nós lemos tanto a Bíblia. Quem é que aqui lê muito a Bíblia? Ai, graças a Deus. Ai, glória a Deus. Podem dar testemunho. Não chega a ser metade, mas pelo menos um terço de nós lê muito a Bíblia. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Quem me dera que lêssemos todos a Bíblia. Mas um terço de nós ler muito a Bíblia já não é mau. Já não é mau. Mas a verdade é que, como a própria palavra diz, ela é nova a cada manhã. E nós, às vezes, debruçamos-nos, não lendo, mas estudando, mas procurando revelação,
e dizemos assim: oh, glória a Deus, eu nunca tinha visto isto e agora vejo isto desta maneira, de uma maneira maravilhosa, e damos graças a Deus. E pensamos que já vimos tudo. E tempos depois vamos pegar na mesma passagem que pensámos que já sabíamos tudo, que já tínhamos toda a revelação, e dizemos assim: puxa, mas como é que eu não vi isto antes? Não é? E a cada dia ela se faz luz. Umas vezes porque estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, outras das vezes porque procuramos a revelação com mais avidez, e outras vezes porque o Senhor quer mesmo falar connosco. E através da sua palavra Ele fala mesmo. Através da palavra Ele fala mesmo. Portanto, para aqueles que não levantaram o braço, para aqueles que não costumam ler muito a Bíblia, não se habituem a ler. Ninguém aqui se habitua a ler a Bíblia. Vou falar em ler com fome, com vontade de saber o que é que ela diz. Mas para aqueles que não levantaram a mão ou o braço, comecem a ler um bocadinho da Bíblia. Amém? Porque é mais fácil, devido à nossa condição, aprendermos mais sobre Deus lendo a Bíblia do que estarmos à espera que o Espírito Santo nos fale. O Espírito Santo fala. Deus é uma força viva. Jesus vive. O Espírito Santo está em nós para nos falar. Mas o problema não está no Pai, o problema não está no Filho, o problema não está no Espírito Santo, o problema está em nós. Nós é que entramos em curto-circuito, nós é que fazemos interrupção de corrente. O problema não está em Deus, o problema está em nós. E, portanto, nem todos têm a capacidade de ter tempo. Porque é preciso ter tempo. É preciso disponibilizar o nosso tempo para nos quedarmos na presença de Deus, para nos sensibilizarmos à voz do Espírito Santo. Porque quando reconhecemos a voz do Espírito Santo, depois, às vezes, até nem estamos em oração, às vezes podemos estar a trabalhar, até podemos estar a fazer qualquer outra coisa, mas quando ela vem, nós sabemos que é o Espírito Santo que está a falar connosco. Ah? Estava a ver que não. Estava a ver que não. Mas, se não temos a sensibilidade e a capacidade de ouvir a voz do Espírito, temos a palavra de Deus, que nos mostra qual é a vontade dele para nós, que nos ensina muito para o nosso crescimento espiritual. E ninguém pense que lendo a Bíblia de uma ponta à outra, não é de capa a capa. Porque há aqueles que leem o primeiro versículo e leem o último e dizem que já leram a Bíblia de capa a capa. Não é ler a Bíblia de capa a capa, é ler a Bíblia toda. Ninguém pense que o facto de já ter lido a Bíblia toda que já sabe tudo. Não sabe, não. Não sabe, não. Nem se ler a Bíblia 10 vezes, não sabe, não. Porque se não tiver a revelação, nunca se perceberá de que o que está escrito aqui é infindável. É uma revelação a cada dia. É o conhecimento a cada dia. Não fora Deus um ser tão grandioso que a nossa mente não consegue descrever. E assim como Deus é grandioso, a sua palavra é grandiosa também.
E se queremos conhecê-lo, é pela sua palavra. E por vezes, nós lemos passagens sobre as quais pensamos que já sabemos tudo, e outras das vezes chegamos à conclusão que não sabemos nada. E este é um dos temas que me levou a fazer um estudo um pouco profundo, do qual vos quero transmitir parte. Está aqui a narrativa de um incidente que aconteceu no Velho Testamento, a que nós não costumamos dar muita importância. No fundo, não deixa de ser uma história triste. No fundo, não deixa de ser uma história dramática, até. Mas o importante não é conhecermos este bocadinho da história. É conhecermos o que estava dito por Deus antes que isto acontecesse. Muitas das vezes nós pegamos na palavra de Deus, lemos, mas como não conhecemos os antecedentes, não conhecemos o que está para trás, não podemos compreender a história que estamos a ler. Isso é verdade. E embora eu tenha muito para vos dizer sobre isto, eu queria começar por ler no capítulo 10 do livro de Levítico. Levítico 10. Começa por dizer assim: fogo estranho de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, logo sobrinhos de Moisés, tomaram cada um o seu incensário. Levítico 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este fogo, puseram incenso. E trouxeram fogo estranho. Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, os esturricou, os queimou, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés ao seu irmão Arão, dizendo: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Repitam depois de mim: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mostrarei a minha santidade a todo o povo, é o que está escrito.
Mostrarei aquilo que eu sou, mostrarei o meu caráter, mostrarei o meu poder, mostrarei a minha justiça, mostrarei o que sou. A quem? Àqueles que se cheguem a mim. Àqueles que se aproximem de mim. A palavra de Deus é promessa de Deus. E quando Deus fala, fala mesmo e não troca as palavras. Nem diz amanhã aquilo contrariamente àquilo que disse ontem. E, portanto, devemos ler com atenção. Não mostrarei a minha santidade, o meu poder, o meu caráter, aquilo que sou, a todo o povo. Mas àqueles que me buscarem, buscai-me e vivei, diz o Senhor. Àqueles que se aproximarem de mim. Então, sim, quando nos aproximamos de Deus e Deus se revela em nós e através de nós, o que é que acontece? O nome de Deus é glorificado diante de todo o povo. Conseguem ver esta diferença? Portanto, como eu costumo dizer, há um povo no meio do povo. Há um povo que busca Deus. Há um povo que se aproxima de Deus. Há um povo que conhece o caráter de Deus. Há um povo que tem revelação. Há um povo que caminha em santificação. Há um povo que procura andar nos caminhos de Deus. Há um povo que procura ser discípulo de Jesus. Há um povo que é sensível à voz do Espírito Santo. Mas esse povo não é todo o povo. É aqueles que buscam ao Senhor. E é por causa desse povo, ou da parte desse povo, que depois os outros têm conhecimento da glória de Deus e da manifestação do Espírito Santo. Logo, não queiramos ser a parte do povo que está à espera que outros busquem Deus para que nós sejamos abençoados por eles. Quer dizer que há pessoas que querem ver a glória de Deus através da glória que é manifestada nos outros. Mas não se aproximam suficientemente de Deus para que a glória de Deus seja manifestada neles. Claro que Deus não abandona aqueles que não o buscam. Porque serve-se daqueles em quem se manifesta para que a sua glória seja vista pelos outros. Será que me estou a explicar bem? Então Moisés, versículo 4, chamou a Misael e a Elzafã, que eram filhos de Uziel, que o de Arão, portanto, primos de Nadab e Abiú, e disse-lhes: chegai, tirai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Uma história triste. 2 jovens que se chamavam Nadab e Abiú foram escolhidos porque eram levitas e eram filhos de Arão. Foram escolhidos para o sacerdócio, para o trabalho no templo. Conheciam as Escrituras de então, foram educados no templo, pelo menos junto dos anciãos do povo,
tinham obrigações no santuário, eram sacerdotes, tinham responsabilidades acrescidas que muitos outros jovens não tinham. Porque conheciam mais do Deus a quem serviam, até porque eram filhos de Arão, o sumo sacerdote de então. Mas Nadab e Abiú pegaram nos seus incensários, já iremos ver o que é, puseram neles fogo, estranho ao Senhor. O que é isso? Fogo estranho ao Senhor. E entraram perante a face do Senhor, quer dizer, entraram no Santo dos Santos com fogo estranho ao Senhor, sem que Deus os tivesse chamado, sem que soubessem qual era a vontade de Deus. Se momentos antes, ou poucos dias antes, como nós vamos ver, tinha caído fogo do céu para queimar o resto do holocausto que estava sobre o altar, agora caiu fogo do céu para dizimar, para matar estes dois jovens, porque brincaram com Deus. Não tomaram em atenção o que haviam aprendido, nem tomaram em atenção a posição que tinham na igreja, a posição que tinham no sacerdócio, a posição que tinham no templo, a posição que tinham como levitas, a posição que tinham como responsáveis perante os outros que eram simples povo e que não tinham sido chamados a conhecer mais de Deus. Estamos claros? Nadab e Abiú eram dois jovens, mas não eram dois jovens quaisquer. Serviam no templo. O que é que eu posso comparar? Foram chamados a ajudar o pai nos sacrifícios. Serviam na igreja. Foram chamados a ajudar os pastores nos cultos. Eram levitas. Mas será que alguém que é levita, que é chamado a servir no altar, que é chamado a servir nos cultos, que é chamado a servir no templo, que é chamado a oferecer sacrifícios de louvor, que é chamado a ter mais conhecimento de Deus, pode passar a fazer o que bem entende? Ou é mais responsável? Esta é a posição de Nadab e Abiú. Sabiam quem era Deus, serviam Deus, o seu pai era sumo sacerdote, ajudavam o pai nos sacrifícios, ajudavam o pai nas obras espirituais, ou pelo menos religiosas do templo, sabiam, mas pensaram que podiam fazer o que bem entendessem, que não tinham que dar satisfações a Deus sobre as suas decisões. Estamos a falar de coisas sérias ou estamos na brincadeira?
Estamos a falar de coisas sérias. Então agora o pastor vai-me descobrir um versículo destes no Velho Testamento, no livro de Levítico, que eu há mais de 50 anos que não passo por lá, ou que eu nunca li, ou que já li, mas que não liguei nenhuma. Mas quem é que te disse a ti que a palavra de Deus é velha e antiga? Quem é que te disse a ti que a palavra de Deus passa de moda? Quem é que te disse a ti que aquilo que Deus disse aos apóstolos não tem validade hoje? Quem é que te disse a ti que aquilo que Deus disse a Moisés não tem validade no cristianismo? Quem? Se o povo não via mais além, se o povo não via a espiritualidade da lei, se o povo não compreendia a necessidade dos sacrifícios e dos holocaustos, a culpa não era de Deus, porque estava lá tudo. Tudo escrito, tudo bem explicadinho. Mas hoje, como naquele tempo, fazemos ouvidos de mercador e fugimos às responsabilidades. Mas eu quero te dizer que quanto mais responsabilidade tiveres no reino de Deus, mais Deus vai exigir de ti, porque Deus quer te dar ainda mais do que aquilo que já te deu. Quer um incensário? Havia um incensário que era uma peça que estava colocada diante da Arca da Aliança, no lugar no Santo dos Santos. Se fôssemos ler muitas outras passagens, como eu estive a ler naturalmente, aquele incensário estava aceso a fumegar 24 horas por dia. Tinha, naturalmente, determinadas brasas, porque ainda não havia nem gás da companhia, nem gás de botija. E naquele incensário era colocado o incenso, um perfume. E se fôssemos ler, como eu fui ler naturalmente, sobre esse perfume, foi Deus que disse: esse perfume, esse incenso é feito desta maneira, desta, com uma porção disto, com uma porção daquilo, com uma porção daquilo outro. Tudo na palavra de Deus. Mas disse mais: ninguém use esta composição do incenso para uso pessoal. Porque quem usar este incenso do qual eu dei a composição para uso pessoal, morrerá. Será fulminado. O que era o incenso? Para que é que servia o incenso? Está escrito que aquele perfume colocado sobre as brasas mantinha uma nuvem bem cheirosa, naturalmente, 24 horas por dia diante da Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Era o local, simbolicamente, onde Deus estava. E o que era então o incenso? O que é que diz a palavra de Deus que era o incenso? Diz que era o símbolo da adoração e das orações de todo o povo. Então estão a ver um incensário com incenso, e o incenso simbolizava
a adoração a Deus e as orações a Deus, que estava simbolizado na Arca da Aliança. O que quer dizer que toda a nossa adoração, todas as nossas orações estão em constante presença de Deus. Ninguém podia usar aquele incenso, aquele perfume. Era específico para Deus. Mas além de existir aquele incensário que ficava entre o véu e a Arca da Aliança, no lugar santo dos santos, ainda havia o incensário que ficava antes do véu. Incensário, véu, novo incensário e Arca da Aliança. Fogo estranho ao Senhor. Assim como Deus determinou como é que aquele perfume, como é que aquele incenso devia ser composto, devia ser feito, o que está registado em Êxodo, capítulo 30, dos versículos 34 a 38, também tinha dito que aquele incenso eram as orações e a adoração do povo, mas ainda não tinha dito como é que iria surgir o fogo que queimava o perfume e que deixava aquela nuvem perfumada no Santo dos Santos. Os irmãos estão a perceber? Porque, amados, o povo de Israel era de tal forma o povo de Deus que tudo quanto o povo de Israel podia fazer ou não, quer na área religiosa, quer na área da justiça, quer na área da alimentação, quer na área disto, quer em todas as áreas, Deus foi o legislador. É por isso que Moisés é chamado o legislador do povo de Israel, porque é como se Deus tivesse dito a Moisés: esta é a Constituição que vai reger o povo de Israel. E não se falava só na parte religiosa. Era na justiça, era nos crimes, era no perdão, nos relacionamentos, no casamento, era nos sacrifícios. Tudo foi ensinado por Deus. Tudo foi dito por Deus através de Moisés, como é que o povo se devia comportar. E se não se comportasse, sofriam as consequências. Não porque Deus fosse castigador ou tivesse prazer em castigar, mas porque aquilo que lhes era ensinado era mesmo o melhor para viverem em paz consigo próprios, com o seu semelhante e para com Deus. Tudo aquilo que lhes era ensinado era o melhor para as suas vidas. Deus foi o legislador. Não ficou absolutamente nada. Eu sei que ninguém tem paciência para ler Levíticos na totalidade, nem o livro de Números. Já não há paciência hoje para compreender Levíticos. E é por isso que muitos não compreendem a Santa Ceia. E foi por causa da Santa Ceia que eu me debrucei sobre este assunto. Mas se Deus estava a explicar minuciosamente como é que se deviam fazer as coisas, Nadab e Abiú não tinham que fazer aquilo que Deus ainda não dissera como é que devia ser feito. Não estão a perceber? Quiseram-se antecipar a Deus. Deus ainda não disse, Deus ainda não falou,
Deus ainda não mostrou e logo eu sou um levita, eu até conheço Deus, eu até faço as minhas orações, eu até sirvo no santuário, eu até sou filho do sumo sacerdote, eu até ajudo nos sacrifícios, eu até ajudo no louvor do templo, eu até, e portanto, Deus ainda não disse como é, mas nós vamos fazer aquilo que Deus ainda não disse. Deus ainda não tinha dito. Já tinham o perfume. Mas ainda não tinha dito. Como é que se havia de queimar o incenso? Porque o incenso, para produzir aquela nuvem bem cheirosa que tem o incenso, tinha que ser queimado. Tinha que ter um fogo a queimá-lo. E poderia já existir o incenso, mas Deus ainda não tinha dito como é que o incenso devia ser queimado. Tenho receio de não fazer explicar como deve ser. Faltava o fogo. Faltava o fogo de Deus. Já tinha o perfume, já tinha os incensários, os objetos. Mas ainda faltava o fogo de Deus. E Nadab e Abiú pegaram brasas, provavelmente até tiradas do altar anteriormente, ou arranjaram outro tipo de fogo, e brincaram com o incenso de Deus. Brincaram com a adoração a Deus. Brincaram com as orações do povo de Deus, porque o incenso eram as orações do povo de Deus. E lembravam a adoração que o povo devia a Deus. O incenso não fala em unção do Espírito Santo. O incenso não era a figura do Espírito Santo a chegar ao ser humano. Era o símbolo do ser humano a chegar a Deus, através da adoração e através das orações. Não confundir. Unção é uma coisa, disponibilidade para Deus é outra. Mas Nadab e Abiú já tinham a unção, mas predispuseram-se a não esperar pela indicação de Deus e a fazer aquilo que bem entenderam. Eu sou, eu faço, eu aconteço. E Deus não tem outra alternativa senão aceitar aquilo que eu fiz ou aquilo que eu faço ou aquilo que eu quero fazer. Deus não tem outra alternativa. Para que é que eu vou estar à espera que Deus me diga onde é que eu vou buscar as brasas para queimar o incenso? Se eu até tenho inteligência suficiente para saber que para haver uma nuvem bem cheirosa e se tenho aqui o incenso que preciso de o queimar. Eu não preciso que Deus me diga nada. Eu não preciso que Deus me mostre nada. Então eu não sou suficientemente inteligente para saber que este incenso precisa de ser queimado para que o cheiro se mantenha, a nuvem se mantenha. Também eu não sei. Quem é que aqui é inteligente? Não me diga que só tem 3 pessoas inteligentes aqui dentro. Eu não acredito. Eu não acredito. Mas está bem, pronto, cada um sabe de si. Eu estou a acompanhar o vosso raciocínio, mas atenção, que nós não temos que ser inteligentes só para o mal. Isso é uma inteligência a que eu chamo de esperteza. Podemos ser inteligentes para fazer o bem, para fazer o que é correto.
para fazer o que é de acordo com a vontade de Deus. Não temos que ser inteligentes só para fazer o mal, como aconteceu com Nadab e Abiú. Atenção! Não sabe sim. Mas então, faça um esforçozinho, não é? Mas muitas das vezes é assim. Queremos pôr os nossos conhecimentos, queremos pôr as nossas capacidades, queremos pôr a nossa inteligência à frente da vontade de Deus. Em vez de Nadab e Abiú dizerem assim: se Deus já falou, se Deus sobre isto, se Deus já falou sobre aquilo, se Deus já falou sobre isto, já falou, não vai deixar de falar sobre isto também. Correto? Porque Deus não deixa nada incompleto. Mas entenderam que, nas suas capacidades de levitas e filhos do sumo sacerdote, podiam antecipar-se a Deus. Não conheço nenhum caso na Bíblia, ou fora dela, na minha vida cristã, de pessoas que, tendo-se antecipado à vontade de Deus, tivessem sido felizes ou mais felizes. Abrir uma igreja antes de Deus mostrar ser essa a sua vontade? E eu podia agora ir buscar muita coisa. Mas então, qual era o fogo que Deus queria que fosse colocado no incensário para queimar o incenso e para produzir aquela nuvem bem cheirosa que devia ficar diante da arca, mas também antes do véu. E também aqui, antes do véu. A cada manhã e a cada fim de tarde, Arão e os seus filhos tinham que manter. Não é acender de novo o incensário. Não era acender de novo. Era manter, desde a primeira vez, o fogo que Deus tinha concedido. Estão a ver a diferença? Pela manhã, pelo fim do dia, antes que aquele fogo acabasse, os sacerdotes tinham que ir ver se precisavam de lhe pôr mais incenso para que aquelas brasas, para que aquele fogo não se extinguisse, nem na presença de Deus, na presença da arca, nem na presença de Cristo, que era figurado pelo véu do templo. Incenso antes da arca, para adorar Deus e apresentar-lhe o que esperávamos dele pelas nossas orações. Incenso antes do véu, para adorar Deus e dizer-lhe que esperávamos pelo seu Messias. Esperávamos
pelo seu Cristo. Onde então ir buscar aquele fogo? Se não era o fogo de Deus, era um fogo estranho ao Senhor. Se não era o fogo de Deus, era um fogo estranho ao Senhor. Era um fogo estranho ao Senhor porque não fora dado por Deus. E se colocassem no incensário um perfume diferente daquele que tinha sido composto por Deus, também deixava de ser incenso de Deus. Podia ter um cheiro até muito mais agradável, mas não era de Deus, mas não tinha vindo de Deus. Tu podes fazer orações maravilhosas, podes fazer pregações maravilhosas, mas mais do que fazê-las é teres a unção de Deus, é ter a vontade de Deus, é ter o querer de Deus nas tuas orações, é querer a força da unção do Espírito Santo nas tuas pregações, nos teus conselhos, no teu comportamento. Mais importante do que ter é ser em Cristo Jesus. Para a glória de Deus. Nunca digas, cansei-me de esperar em Deus e por isso avancei sozinho. Deus sabe qual é o tempo certo para te dar o melhor. E surge outra pergunta. Então, eu não posso adorar Deus sempre? Então, eu não posso dirigir as minhas orações a Deus sempre? Claro que podes. Mas nunca de qualquer maneira. Sempre da forma que Deus quer. Porque senão, o teu incenso é fogo estranho ao Senhor. Não é o incenso de Deus. Não é o incenso que Deus quer. Não é a adoração que Deus quer. Não é a oração que Deus espera de ti. Os nossos caminhos, ou são os nossos caminhos, ou são os caminhos de Deus. Os nossos caminhos não podem sobrepor-se aos caminhos de Deus. E quando nós queremos alterar os nossos caminhos à nossa maneira, pensando que Deus não tem capacidade para nos mostrar o que precisamos de fazer, acabamos desvirtuando a vontade de Deus e acabamos buscando a morte espiritual. E estes dois jovens buscaram a morte. Porque usaram indevidamente os objetos da casa de Deus e o incenso. O incenso podia ser de Deus, mas se as brasas não eram, então a vontade de Deus estava incompleta. Para a vontade de Deus estar completa, tinham que ser as brasas de Deus com o incenso de Deus. Agora, se o incenso era de Deus, mas as brasas não eram, não podiam dizer que estavam a fazer a vontade de Deus.
que estavam a trilhar o caminho de Deus. Não. Era metade de Deus e metade do ser humano, do Nadab e do Abiú. Para a nossa vida, para a vida do Nadab e do Abiú, é como hoje nós caminharmos em santificação. Temos partes boas e partes más. Mas isso é para a vida individual de cada um. Agora, como acontecia no Velho Testamento, agora, chamar doce ao que é amargo, chamar vida ao que é morte, chamar verdade ao que é mentira. Aí já estamos a querer alterar a verdade que Deus é. Somos mortos, somos mortos. Somos injustiça, somos injustiça. Ainda não somos santificados, não somos santificados. Mas agora dizer que é doce o que é amargo e que é vida o que é morte, tentando enganar a Deus. Qual? Tentando enganar a Deus. Tentando enganar-nos a nós próprios. Nós temos que ter consciência do que está bem em nós e do que está mal. Todos nós temos a parte má. Como ser humanos, como Nadab e Abiú também tinham. Mas não queiramos é pegar naquilo que está errado em nós e transformar aquilo para a glória de Deus. Não. Não podemos ter o incenso de Deus e as brasas do Nadab e Abiú. Temos que ter as brasas e temos que ter o incenso de Deus, para que Deus seja glorificado. Deus é glorificado pela transformação espiritual que o Espírito Santo opera em nós e não glorificado pelos nossos pecados, por aquilo que fazemos contra a palavra, contra a vontade de Deus. Os incensários foram feitos como Deus tinha dito. O incenso estava feito como Deus tinha dito. Mas o fogo que faltava para criar aquele aroma ainda era desconhecido. E, portanto, aquele fogo que foi colocado nos incensários para irem à presença de Deus era um fogo estranho ao Senhor. Quer dizer, não estava de acordo com o que Deus queria fazer. Reparem aqui. Não é não estar de acordo com aquilo que Deus tinha dito. Faça uma diferença. Eles não estavam a desobedecer a Deus. Não era o facto de eles saber como deviam fazer e terem feito de forma contrária. Não. Eles anteciparam-se a Deus. Ainda não sabiam, Deus ainda não tinha dito como era, e eles anteciparam-se a Deus. Quiseram ocupar o lugar de Deus. Decidir por Deus. Estão a ver a diferença? Desobedecer é saber como é e fazer o contrário. Antecipar é não esperar por Deus, não esperar pela decisão de Deus e fazer o que bem entendemos fazer. O que é que acontece? Irmãos, sabem que até que quem, por rebeldia, desobedecesse à palavra do sacerdote
ou de um juiz devia ser morto, eliminado do povo, está lá, está escrito em Deuteronômio 17, 12, está escrito isto que vos acabei de dizer. Quem usurpasse, quem quisesse fazer aquilo que Deus não tinha dito para ser feito, era passível de morte. Estava escrito. Quem quisesse usurpar a posição de Deus era eliminado do povo. E Nadab e Abiú conheciam essa lei. Eles não desobedeceram, mas anteciparam-se. Quiseram ocupar o lugar de Deus. Quiseram ser aquilo que Deus ainda não queria que eles fossem. Quiseram fazer aquilo que Deus ainda não tinha dito para fazerem. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Tu não és nada, não fazes nada, não aconteces nada. Ou então não metas Deus no barulho. Ou estás na igreja para conheceres Deus, ou és chamado para este caminho para conheceres Deus e fazer a sua vontade, ou então não estejas com um pé dentro e um pé fora. Não queiras servir a Deus e a Baal. Não digas que aquilo que é amargo é doce. Para ti é doce, mas para Deus, qual é a opinião de Deus? Para ti é vida, então não é? Então não é vida para ti. Sentes-te bem? Por quanto tempo? E depois, quando chegar à altura de dar satisfações ao Deus Criador de todas as coisas, de que é que te serve? Jesus foi claro. Porque não és quente, nem frio. Porque nem és doce, nem amargo. Porque nem és justo, nem injusto. Nem porque estás vivo, nem porque estás morto. Vomitar-te-ei da minha boca. Se não és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mais vale que fosses frio. Mais vale que sejas frio. Do que querer fazer. Não é querer fazer a vontade de Deus em parte. O que Nadab e Abiú fizeram não foi desobedecer nem fazer a vontade de Deus em parte. Foi anteciparem-se à vontade de Deus. Querer fazer, querer ser aquilo que Deus ainda não tinha determinado. Vamos ficar por aqui. Ver se na próxima semana vamos ver de onde é que devia ser retirado não o fogo do Nadab e do Abiú, mas o fogo de Deus. O que é que aconteceu antes para que no incensário para Deus existisse o incenso de Deus e existisse o fogo de Deus? E só com o incenso de Deus e com o fogo de Deus, e depois de ultrapassar uma série de ritualismos, que nós, igreja, porque é uma coisa do Velho Testamento, não ligamos nenhuma, mas compararmos isso à hora de tomarmos a ceia, vamos a ver que não há uma distância tão grande daquilo que Deus quer para cada um de nós no momento em que tomamos a ceia.
Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus, misericórdia. Nos tentemos esforçar naquilo que Deus quer que nós sejamos. Vamos ficar de pé, amém? E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, continue a guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Acho que a palavra foi tão forte que acho que cada um de nós deve ir para casa e se analisar se está a fazer o que Deus quer, se está a ir além de Deus e qual o fogo estranho que está trazendo. Que Deus ricamente vos abençoe. Amém? Glória a Deus. Te louvarei.